A cidade desperta antes mesmo que o céu clareie. Há movimento, há pressa, mas também há um cansaço que não combina com o começo do dia. Olhamos para esses rostos apressados e sentimos que algo ali não é apenas rotina, é desgaste acumulado, silencioso, quase inevitável. É nesse cenário que se abre A Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, um livro que revela o que não percebemos porque já faz parte de nós. Ele afirma que o século XXI não é marcado por ameaças externas, por vírus ou inimigos visíveis. A doença da nossa época nasce de outra fonte, o excesso. Excesso de possibilidades, de estímulos, de exigências. Não vivemos mais sob o peso das proibições, mas sob a luminosidade sedutora do você pode. E é justamente aí que surge a nova forma de sofrimento, um cansaço que não grita, não explode, apenas consome por dentro. O século XXI não começa com sirenes, nem com grandes ameaças espalhadas pelo ar. Ele começa com um brilho tão constante, tão sedutor, que se torna difícil perceber o quanto fere. Byung-Chul Han descreve o início deste tempo com uma tese simples e perturbadora. Cada época tem suas doenças. Houve um período marcado por bactérias, depois outro dominado pelo medo viral, mas o nosso é regido pelo neuronal. Não é o corpo que reage ao ataque do estrangeiro, é a mente que implode sob o peso do idêntico. A negatividade que antes estruturava as fronteiras do mundo, o dentro e o fora, o amigo e o inimigo, começa a desaparecer. A própria imunologia deixa de ser metáfora eficaz. Não há mais o estranho contra quem precisamos nos defender. Há apenas o igual, o semelhante, aquilo que não confronta, mas se acumula. O excesso de estímulos, de tarefas, de metas, de informações não produz uma luta, produz saturação. E é nessa saturação que nascem as doenças do nosso tempo: depressão, TDAH, burnout. Não como falhas individuais, mas como manifestações de um sistema sem pausa, sem interrupção, sem negatividade. Na sociedade disciplinar, ainda existia o não. Havia limites, barreiras, ordens, proibições. O corpo reagia ao que vinha de fora. Mas na sociedade da positividade, essa em que todos nós estamos imersos, a lógica muda. O verbo dominante deixa de ser não poder, para se tornar poder tudo. O estímulo não vem mais de uma ordem externa, mas de uma motivação interna. Não há imposição, há incentivo. Não há coerção, há possibilidade. E é justamente esse excesso de possibilidade que se transforma em nova forma de violência. Han chama essa violência de violência da positividade. Ela não rasga, não explode, não ataca. Ela se infiltra, ela esgota, ela devora por repetição, por amplificação, por promessa infinita. É o sujeito dizendo a si mesmo que pode sempre um pouco mais, que deve sempre um pouco mais. E quanto mais ele tenta se elevar, mais se consome. A depressão, nesse contexto, não é sinal de fraqueza, é o colapso de alguém que acreditou demais na ideia de que tudo é possível. O mundo atual, nesse ritmo contínuo, elimina aquilo que poderia interromper a marcha, a pausa, o tédio, a contemplação. Não há mais espaços vazios onde o pensamento respira. Tudo é estímulo, tudo é tarefa, tudo é desempenho. A positividade suprime a negatividade necessária para delimitar o ser, para permitir repouso, para criar profundidade. E então surge um paradoxo, uma sociedade que promete liberdade, mas entrega exaustão. Uma época que elimina o inimigo externo, mas transforma cada pessoa em combatente contra si mesma. A violência da positividade é isso. Não uma guerra declarada, mas um terreno onde todos correm sem saber que estão lutando. O dia avança, mas algo permanece constante. A sensação de que tudo acontece rápido demais. As telas piscam, os sons se sobrepõem,
Os pensamentos se atropelam. O mundo moderno exige atenção total, mas oferece apenas dispersão. Byung-Chul Han descreve essa transformação como uma das marcas mais profundas do nosso tempo. A perda da atenção profunda, substituída por uma hiperatenção inquieta e fragmentada. Não se trata de uma evolução, trata-se de um retorno à lógica da selva. Ele observa que o multitarefismo, tão celebrado hoje como sinal de eficiência, não representa progresso humano. Pelo contrário, é o tipo de atenção que animais selvagens utilizam para sobreviver. Permanecer alerta, vigilante, os olhos saltando de um ponto ao outro, pronto para reagir antes de pensar. É esse estado primário que agora molda nosso cotidiano. Enquanto tentamos trabalhar, responder mensagens, consumir notícias, verificar notificações, administrar prazos, nossa mente se fragmenta. Nada aprofunda, tudo se acumula. Essa erosão da profundidade gera um tipo específico de empobrecimento, a incapacidade de sustentar silêncio interior. O tédio profundo, aquele que permite que a criatividade amadureça, que as ideias respirem, desaparece. Walter Benjamin dizia que o tédio era a ave do sonho que choca o ovo da experiência. Mas esse ovo já não encontra tempo para se formar. A vida acelerada não produz novidade, apenas reproduz e intensifica o que já existe. É por isso que Han afirma que vivemos numa sociedade sem intervalos, sem pausas, sem espaços vazios, onde algo verdadeiramente novo poderia nascer. O excesso de estímulos que nos invade cria uma falsa sensação de movimento. Tudo parece urgente, tudo parece importante, tudo parece exigir reação imediata. Mas é justamente essa avalanche que destrói a vida contemplativa, aquela capacidade de olhar demoradamente, de perceber o que é sutil, de mergulhar no que é vivo. Sem contemplação, o mundo torna-se raso, as relações também. O tempo, antes tecido com ritmo e profundidade, se achata. O presente se alonga, o passado se dilui, o futuro se contrai. Fica só uma espécie de presente estendido, uma superfície de acontecimentos que não se transformam em experiência. Essa perda da contemplação não é apenas um estilo de vida, é uma mudança antropológica. A cultura, que depende da capacidade de atenção profunda, enfraquece. A arte, que exige silêncio interno, perde espaço para entretenimentos rápidos. O pensamento filosófico, que nasce da paciência diante do real, se dissolve nos fluxos de informação. O indivíduo, incapaz de suportar a quietude, busca estímulos incessantes para evitar encontrar-se consigo mesmo. O colapso da atenção é, portanto, mais do que cansaço. É a incapacidade crescente de viver uma vida interior. E sem essa interioridade, tudo se torna superfície, brilhante, imediata, mas vazia. O mundo perde profundidade porque nós perdemos a capacidade de vê-la. À primeira vista, o mundo contemporâneo parece ter abandonado as antigas estruturas de controle. Não há mais muros visíveis, nem ordens rígidas que delimitam fronteiras entre normal e anormal, permitido e proibido. A sociedade disciplinar, com suas prisões, fábricas, manicômios e quartéis, parece pertencer a outro século, mas essa impressão é enganosa. O que Han revela é que a mudança não eliminou o controle, apenas o tornou invisível. A antiga lógica do dever foi substituída por um movimento mais sutil, o poder. Antes, éramos moldados por estruturas de obediência. Hoje, somos conduzidos por incentivos, metas, convites ao desempenho. Parece liberdade, mas é uma liberdade que pressiona. Na sociedade da produção, o sujeito não recebe ordens de fora. Ele mesmo se transforma em seu capataz interior. E essa autoexploração é infinitamente mais eficiente do que qualquer coerção externa, porque vem acompanhada da sensação enganosa de escolha. Yes, we can.
Esse é o mantra do século. Possibilidade ilimitada, progresso contínuo, motivação permanente. Mas quanto mais o sujeito acredita que pode tudo, mais ele se obriga a corresponder à promessa. A liberdade vira um imperativo, e esse imperativo, repetido dia após dia, se torna coação. Cada projeto não é apenas uma oportunidade, é uma cobrança. Cada fracasso não é apenas um tropeço, é uma falha pessoal. Cada pausa não é descanso, é culpa. Han mostra que é justamente nesse mecanismo que nasce a depressão do nosso tempo. Não mais como resultado de repressão externa, mas como colapso interno de quem não suporta mais a pressão de ser o próprio motor de produção. A frase do deprimido, nada é possível, só existe porque está imersa numa sociedade que repete sem parar, tudo é possível. O cansaço moderno não vem de limites, vem da ausência deles. O sujeito produtivo corre, avança, rende, entrega. Ele não é mais o operário que recebe ordens, é o empreendedor de si mesmo. A fronteira entre explorar e ser explorado desaparece, porque ambas as posições habitam a mesma pessoa. E é nessa fusão que nasce uma violência nova, a violência da liberdade paradoxal. Uma liberdade que, ao invés de abrir caminhos, os estreita, que, ao invés de aliviar, pesa, que, ao invés de libertar, aprisiona. A promessa de autonomia se converte em responsabilidade ilimitada. A ausência de proibições elimina qualquer possibilidade de descanso. E o sujeito, incapaz de reconhecer seus limites, caminha até o esgotamento, como quem persegue uma miragem. O burnout é a placa final dessa estrada. O momento em que a máquina interna se superaquece e derrete. Nessa paisagem, a liberdade deixa de ser espaço e se torna exigência. Deixa de ser escolha e se torna dever. Deixa de ser desejo e se torna peso. É assim que a sociedade da positividade cria seus novos doentes, não pela força do não, mas pelo brilho sedutor do pode mais. Há um momento em que o corpo cede, mas antes disso, existe um instante quase imperceptível, o silêncio que surge entre um esforço e outro. Nesse intervalo, tão curto que quase se perde, algo se revela. Han chama a atenção para esse espaço mínimo onde o cansaço deixa de ser apenas sintoma e se transforma em possibilidade. Possibilidade de despertar, de compreender, de romper com a lógica que nos consome. O cansaço comum, aquele que sentimos ao final de um dia produtivo, não liberta. É apenas o resultado natural de uma vida acelerada. Mas existe outro tipo de cansaço, profundo, denso, que interrompe o fluxo do desempenho. Esse cansaço não é exaustão passiva, é suspensão. Ele não nos empurra para frente nem para trás. Ele simplesmente detém o movimento. E é nessa suspensão que algo inesperado pode surgir. A percepção de que não precisamos continuar correndo. Han encontra nessa pausa a possibilidade de recuperar aquilo que a sociedade da positividade nos roubou, a capacidade de contemplar. Porque só quem interrompe o ritmo pode perceber que existe vida fora da produtividade. Só quem se desprende do mantra do poder mais pode ver que o mundo contém profundidades que a hiperatividade esconde. A contemplação não é fuga, é retorno ao que sempre esteve ali, mas não conseguimos enxergar. Esse cansaço profundo é, de certo modo, uma rebeldia silenciosa. Ele não protesta, não grita, não se coloca como antagonista do sistema. Ele simplesmente se recusa a continuar. É uma forma de dizer basta, sem pronunciar palavra alguma. Não tem violência, não tem ruptura externa. Tem apenas um gesto interno, parar. E ao parar, revelar que a vida não precisa ser medida pelo desempenho. Na sociedade da produtividade, até mesmo o descanso se torna tarefa, meta, hábito otimizado. Mas o cansaço profundo não pode ser instrumentalizado. Ele não serve para aumentar a performance, ele escapa à lógica utilitarista.
Ele é pura interrupção e, por isso mesmo, um espaço de liberdade genuína. Uma liberdade que não exige nada, não cobra nada, não promete nada. Han sugere que é nesse cansaço contemplativo que talvez resida a chance de reconciliação com nós mesmos. De recuperar a interioridade perdida, o silêncio esquecido, o tempo vivido sem pressa. Não se trata de abandonar o mundo, mas de voltar a habitá-lo de outro modo. De reencontrar o olhar que vê devagar, que mergulha, que reconhece. A resistência, portanto, não está na força, na urgência ou na crítica direta. Está na pausa, na capacidade de interromper a máquina interna antes que ela nos devore por completo. O cansaço profundo devolve ao humano algo que o excesso de positividade lhe arrancou, a possibilidade de existir sem precisar provar nada. À medida que o caminho se fecha, algo se ilumina com clareza inesperada. Não vivemos cercados por inimigos visíveis, nem submetidos a muralhas que nos contenham. O que nos captura hoje é mais sutil, uma pressão constante que nasce do excesso de luz, de estímulos, de possibilidades. Byung-Chul Han revela que o grande desafio do nosso tempo não é resistir à opressão externa, mas reconhecer a violência suave que exercemos contra nós mesmos. E ao reconhecer, talvez possamos recuperar aquilo que perdemos sem perceber. A capacidade de pausar, de contemplar, de existir sem desempenho. O cansaço profundo, não o esgotamento que nos quebra, mas aquele que nos suspende, aponta para uma saída, uma brecha silenciosa, onde o humano pode finalmente respirar. Talvez seja nesse espaço de quietude que reencontramos aquilo que a pressa tornou invisível, o direito de simplesmente ser. Agora, comenta aqui, em qual parte da sociedade do cansaço você mais se reconheceu? Quero ler a sua visão. Se esta história fez você refletir sobre verdade, liberdade ou o que significa existir, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se para mais reflexões sobre literatura e pensamento. Se quiser continuar sua jornada de reflexão e conhecimento, eu selecionei 2 vídeos que podem te interessar. Escolha um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!